vocês abram a palavra de vocês lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, no capítulo 4, do verso 9 e 10. A palavra do Senhor diz aqui, eu vou acompanhar vocês aqui no telão. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Em outras versões, fala que ele foi o mais respeitado entre os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves de todo mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Coloca sua Bíblia aí do teu lado aí, irmãos. Vamos fazer uma reflexão simples, mas muito séria sobre esse tema. Primeiro deixar claro que são apenas 2 versículos. É o versículo 9, o versículo 10 e parou. Para quem é um leitor da palavra, esse livro de Crônicas, nesse capítulo, ele vem falando sobre a genealogia, desde Abraão, seus descendentes, Davi, Salomão. De repente, nesse capítulo e versículo, ele dá uma pausa. Ele faz esse comentário sobre Jabes, falando que ele era um homem muito respeitado e visto. Usa 2 versículos da Bíblia, sai desse contexto de Jabes e volta de novo, falando sobre a genealogia. De cara, meus irmãos, eu posso afirmar uma coisa para vocês. Primeiro, Deus, quando quer fazer uma coisa, Ele sai do modo lógico, do modo natural e faz a transformação que precisa ser feita em você e em mim. Se Ele vê que há uma necessidade, que há um clamor, Ele vai fazer, se Ele achar que precisa ser feito. Segundo, e nós nem começamos ainda, Deus está ouvindo as orações das pessoas que estão clamando por Ele hoje. Hoje você é o Jabes que Deus quer falar. Hoje você é o Jabes que Deus quer ouvir a sua oração. Hoje você é o Jabes que no final vai ser atendido segundo a vontade dEle, não a sua. Então é muito importante frisar, irmãos, sobre essa história de Jabes. Mas quem foi Jabes? Você só encontra na Bíblia esses 2 versículos, acabou. Lá não fala quem eram os pais, lá não fala quem era o pai, quem era a mãe. A única referência que dá é que ele fazia parte da tribo de Judá. E Judá significa louvor, adoração. Então ele estava no meio desse povo, mas não fala quem era o seu pai, nem a sua mãe. Para aqueles que já reconheceram Deus como seu único e suficiente Salvador, mais do que o pai biológico, mais do que a mãe biológica, você tem um Deus que está com você 24 horas, acompanhando, te livrando de tudo que é de mal. Eu não sei contar você, irmãos, mas eu sei falar para você que dos livramentos físicos de morte, Deus já me livrou uns par de vezes. Inclusive a última vez que foi um acidente, meu último acidente de moto, no qual eu e um parceiro fazendo rally, eu não tinha visto, depois que a gente atravessou um riacho, eu não tinha visto a cerca e nem a aroeira, e eu arrebentei 4 fios de arame no peito e na moto. Fiquei caído até a ambulância chegar, o corpo de bombeiro chegar, no meio do mato, e depois eu vim para cá. E detalhe, desmaiei, perdi a consciência. O arame, era um arame farpado, perfurou meu pescoço, mas não quebrei um osso, porque Deus já estava me preservando.
Então essa foi uma das vezes que Deus fez algo a meu favor, preservando a minha vida. Se eu for relatar aqui para você quantas vezes de afogamento Deus já me livrou, querendo fazer bonito, carregando os outros que não sabia nadar, aí os dois começam a afundar. E aí, como é que faz? Você não consegue salvar ele, talvez nem você. E Deus foi lá por várias vezes, nos livrou, trazendo salvação. Deus quer mudar a história de pessoas aqui hoje. Temos que entender também que a mãe de Jabes disse para ele que, seu nome vai ser Jabes, porque quando eu tive você, eu tive muitas dores. Agora você imagina o teu nome. Desde criança, você vai para a aula e os teus colegas olham para você e falam, seu nome é que traz dores, né? Menino das dores, vem cá. Menino das dores, vamos comprar aquilo. E ele veio carregando esse nome por toda a sua vida. Meus amados, não importa o que as pessoas falam a seu respeito em relação a como foi o seu passado. O que importa é o agora. O que importa é o teu presente, as decisões que você vai tomar hoje, que vai levar para um futuro melhor do que o teu passado. Nós, do Ministério Ágape Nova Aliança, nós não julgamos pessoas, nós não julgamos o passado, nós não julgamos o que você fez ou deixou de fazer lá atrás. Nós abraçamos você hoje, para que juntos possamos caminhar para irmos para a eternidade. Porque tudo isso aqui é passageiro. Um dia, nem eu, nem você estaremos mais aqui. Vem a nova geração, e depois os filhos, netos, bisnetos. Mas nós vamos passar, sem exceção. Então não importa o nome que te deram, não importa o que você fez, não importa o seu passado, o que importa é o que é que você está disposto a mudar hoje, a ser transformado hoje, que vai fazer toda a diferença. Toda, não pouca coisa, mas toda a diferença. Detalhe, na ordem dessa oração, de apenas 2 versículos, se você fosse atentar, tem até uma ordem, no qual Jabes fala. Primeira, Jabes pediu a primícia. Senhor, sua bênção. Senhor, eu preciso da sua bênção. Se Deus me abençoar, é uma coisa que tem que estar todos os dias entranhado na sua boca, entranhado no seu entendimento, entranhado na sua consciência. É você entender que tem a necessidade de ser diariamente abençoado por Deus. Ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade de abençoar os seus. Meus amados, nós estamos tendo uma relação de pai e filhos que cada vez mais está se esfriando. Os filhos não têm mais o hábito, como tinha mais antigamente, de pedir bênção do pai. E o pai não tem mais o hábito de abençoar os filhos, como faziam. E aí, fala, mas agora é um outro mundo, é uma outra... Nós estamos no outro nível, somos mais evoluídos. Será? Será? Nesse mundo corriqueiro nosso, tão agitado, a gente tem tempo para tanta coisa, inclusive para ficar nas redes sociais, mas não tem tempo de declarar uma oração ao nosso filho, à nossa esposa, ao nosso cônjuge, aos nossos pais. Jabes, na sua sabedoria, primeira coisa que ele pediu: Senhor, que o Senhor me abençoe. E ele prosseguiu, e aí vem um detalhe importantíssimo que a gente precisa comentar. Ele prosseguiu e disse, ele rogou pela ampliação das suas terras, Daniel. Terra é o que tinha de mais valioso naquela época. Quanto mais terra você tinha, podia-se entender que era o fazendeiro, que tinha mais propriedade, que tinha mais posse. Então, se você queria saber se a pessoa era bem resolvida, estruturada, você teria que medir aí a quantidade de terras que ele tinha. Eu não preciso fazer pesquisa nenhuma,
Mas eu tenho plena certeza que 100% das pessoas que estão aqui, que têm entendimento, gostaria de ter uma vida melhor financeiramente. Gostaria de estar mais segura, mais resolvida, com uma qualidade de vida melhor. Mas por que nós não temos, irmãos? O que está faltando? Por que isso, dentro das nossas igrejas, há essa dificuldade? Jabes, ele pediu: amplie as minhas terras. Ora, se eu tenho, por exemplo, 10 hectares, eu quero ampliar, vou ampliar para 20. O que eu vou fazer com esses outros 10? Se eu não agir para fazer alguma coisa, não vai me servir de nada. Então, de que adianta você estar pedindo algo para Deus, se você não sabe nem o que você vai fazer em cima daquilo? Está na hora da gente mudar um pouco essa percepção. Jovens, nós temos aí um mercado de trabalho carecendo de pessoas. Foi falado internacionalmente que nós temos 122 mil pessoas na linha da miséria. Primeiro que isso não é verdade, mas eu posso te afirmar, nós temos milhares de empregos específicos, precisando de mão de obra. Eu estou dizendo específico, cada um na sua área. Mas cadê? Cadê esse povo? Nós não podemos mais só e somente só orar. Nós temos que orar e buscar algo mais. Vou confessar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu recebi uma visita lá em casa. Alguém falou uma frase que, sinceramente, me calou. Me calou. Eu sei do potencial dessa pessoa. Eu venho acompanhando essa pessoa há algum tempo. E a gente conversando sobre esses assuntos, e eu ali sondando essa pessoa, puxando a língua dessa pessoa para aprender mais com ela. Ela me falou o seguinte: eu não assisto mais TV em casa. Eu falei: mas por quê? Porque o tempo que eu tenho para ficar assistindo é o tempo que eu tenho para estar aprendendo alguma coisa diferente, para que eu possa aplicar na minha empresa. Por que eu falei que eu me calei? E aí eu falei para ela: poxa, aqui a gente tem Netflix, tem YouTube, tem um canal de assinatura, que é sentar no sofá, você está disposto a ficar procurando o que tem de melhor para você assistir. E a pessoa, por outro lado, abriu mão de tudo isso e está procurando crescer cada vez mais. E aí eu começo a entender por que essa pessoa tem esse resultado que ela tem. Porque ela abriu mão de coisas que para ela não vai agregar e colocou outras que vai maximizar aquilo que é onde ela quer chegar. Como eu trabalho com pessoas, meu irmão, uma das minhas tarefas é observar o que é que está acontecendo com a minha equipe. Esta semana eu fiz um experimento. Na hora do almoço, eu fui numa outra sala que trabalha 15 pessoas numa área específica de tecnologia. Na hora do almoço, são 2 horas de almoço, geralmente eles almoçam em 15 e ficam outro tempo descansando, vamos dizer assim. Eu entrei na sala, luz apagada, todos os computadores ligados. De 15, 14 estavam assistindo ou futebol, ou ouvindo sertanejo universitário, ou vendo coisas da Ucrânia, e um estava estudando. Eu já consigo visualizar daqui a 3 anos quem é que vai ser contratado para subir, para ter ascensão. Porque o restante não estão preocupados em aproveitar esse tempo e fazer algo diferente, e investir em si, para então conseguir o que Jabes está dizendo: amplia a minha terra. Eu falo: beleza, vou ampliar, mas o que você vai fazer com ela? Se você já tiver planejamento em cima do que você quer, pronto, está feito. Não tem como Deus falar: não vou fazer isso. Deus fez para Jabes, e Deus vai fazer para você, se você tiver esse pensamento, se você tiver esse propósito. Terceiro item em relação à oração de Jabes. Jabes suplicou. A palavra fala suplicou o quê? A presença de Deus.
Já foi falado aqui. Se não tiver a presença de Deus, se Deus não estiver junto, amados, esse é o segredo do fracasso. E é por isso que na minha vida anteriormente, antes de conhecer a Jesus, eu vivia no fracasso. Ah, mas eu conheço Deus, eu ando com Deus. E tá como tá? Que pai é esse? Que pai é esse? Então está na hora da gente fazer uma reflexão. Vamos rogar, vamos buscar a presença de Deus em todo momento, em todo lugar, em todo espaço. Porque Ele quer fazer uma comunhão diária conosco. No item 4 da oração, James clamou por proteção de Deus. Você quer coisa mais importante que isso também, irmãos? Você não quer fala para mim, você não gostaria de uma proteção no seu casamento, no seu relacionamento? Uma proteção na vida da saúde dos seus filhos? Quantos dias nós estamos orando para que Deus proteja a saúde do pastor Hércules? Todos os dias, todo momento. Eu oro pela vida do João, eu oro pelo meu casamento, eu oro pela minha casa. Eu oro pela vida das pessoas, daquelas pessoas que estão procurando emprego, daquelas pessoas que estão passando por problema. Então, a proteção espiritual, ela é fundamental para que você tenha uma vida, e uma vida de qualidade. Mas para isso, você já tem que ter buscado o Senhor. Para isso, você já tem que estar caminhando na presença do Senhor. Aí, fica muito, devido a essa interação, fica muito mais fácil Deus fazer algo na sua vida. Não que Ele tenha dificuldade. No item 5, fala que Deus respondeu as orações que foi lhe pedida. Só que agora tem que tomar cuidado. Você já fez a pergunta, por que então as minhas orações não são atendidas? Por que Deus ouve? É um questionamento. Por que Deus ouve algumas orações de algumas pessoas e as outras não? Se é o mesmo Pai. Então vale aqui uma reflexão. A oração de James foi a oração mais simples que tem na Bíblia, mas um poder extraordinário. Porque ele fala de passado. Ele fala do que o rótulo que as pessoas falam de você, mas ele decide não viver por esse rótulo. Ele decide romper com aquilo que foi impregnado na vida dele. Ele não escolheu esse nome. Alguém afirmou que o teu nome causa dores, mas o teu passado não é o que te define. A decisão, como eu disse, que você tomar hoje, ela vai começar a fazer efeito ainda hoje. Mas qual área da sua vida precisa ser mudada? Qual área da sua vida precisa ser ajustada? A palavra fala que Deus conhece tudo de nós. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe das suas necessidades. Mas e você? Já apresentou para Ele? Através dessa oração, ele conseguiu o resultado de Deus. Como é que está o teu nível de relacionamento, de oração, assim como James? Amados, cada um aqui tem uma história de vida. Cada um poderia escrever um livro, tanto das coisas boas, quanto das coisas difíceis. Se eu fosse me apegar nas coisas que as pessoas já me disseram, eu nem estaria aqui. E eu só estou aqui pela graça e pela misericórdia, porque eu não sou melhor que ninguém. Alguém deu esse nome para James. Ele decidiu não levar adiante esse nome. Alguém falou sobre mim, sobre você, lá atrás. Mas eu decido a não levar o que falaram de mim. Uma vez trabalhando como office boy, uma criança aí de 14, 15 anos. Trabalhei durante 1 ano numa empresa
e recebi uma outra proposta numa empresa concorrente e fui pedir conta, de forma mais legal. Eu me lembro que o chefe era numa clínica, ele olhou para mim dentro dos meus olhos e falou: eu esperava mais de você. Você me traiu. Você me decepcionou. O que é que eu fiz de errado? Apenas porque eu quis mudar de empresa. Eu tinha 14, 15 anos. Eu carreguei isso durante grande parte da minha vida. Hoje, essa pessoa que me falou isso, eu já tive várias oportunidades dele ir na casa do meu pai e me ver formado e com 2 pós-graduação. Eu não fui aquilo que ele decretou para mim. Da mesma forma para você. Agora, vamos fazer uma outra reflexão. A mãe deu um nome esquisito lá para o cidadão. As pessoas dão um rótulo para você. E quantas pessoas você já rotulou? Quantas pessoas você também já machucou? Quantas pessoas já machucaram você? Amados, se eu pudesse traduzir a palavra Jesus, e eu me faço essa pergunta, qual a palavra que mais se encaixa? Eu acharia amor, e é. Mas o sobrenome é perdão. Enquanto eu não souber perdoar os irmãos, como é que eu quero ser perdoado? E aí você pode perguntar: mas quem eu machuquei? Isso aí é com você, meu irmão. Porque o dia que eu fiz essa pergunta séria para mim, eu comecei a achar tanta coisa, tantas pessoas que eu prometi amor eterno, que eu prometi tanta coisa e não cumpri, que me prometeram. Quantas pessoas, e aí, até na minha infância, tentaram contra a minha vida. Quantas pessoas tentaram me abusar quando eu era criança. E eu decidi, eu não vivo do meu passado. Eu prefiro entregar tudo na mão de Deus e no meu presente, porque eu quero um futuro melhor. E quando eu tomei essas decisões, irmãos, a minha vida mudou totalmente. E esse é um dos convites que eu faço para você hoje. Se você não entender que precisa perdoar aquelas pessoas que te machucaram, você não vai conseguir ter os mesmos resultados que ele teve. Você precisa liberar perdão. Ah, mas eu não tenho. Faça uma reflexão aí, irmãos. Porque senão você é perfeito demais. E eu não acredito nessa perfeição, porque perfeito só foi Cristo. Ou eu estou falando um exagero aqui? É que é muito fácil a gente ficar lembrando só de quem machucou a gente. Muda o disco. Verifica quem você tem machucado, ou quem você machucou lá atrás, e começa a liberar perdão. Como que você vai ter uma vida nova, se você ainda carrega mágoas do passado? Não tem como. Não tem como. Lá em João 10, lá em Miqueias 7,19, fala assim: novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Amados, nem Cristo fica lembrando do seu passado. E olha que ele sabe muito mais do que eu. Se Cristo não fica jogando isso na sua cara, e a palavra fala que o acusador é o diabo, por que você tem que ficar lembrando? E Cristo aqui na palavra está dizendo: ficou lá no mar do esquecimento, vem para mim. Lá em João 10:10 diz assim, e aí vou voltar no capítulo, no item 4: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundante. Amados, como o diabo sorrateiramente tem tentado ceifar vidas? Parece que não, né?
Quantos casamentos estão em crise? Quantas pessoas estão necessitando de um emprego? Quantas pessoas estão necessitando de oportunidades? Quantas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo? E a palavra diz que a nossa briga não é contra a carne, mas sim uma briga espiritual. Então existe algo que tende a nos segurar para que nós não possamos evoluir. Porque se você crescer, se você for feliz, alguém vai ficar infeliz. E esse alguém é o inimigo. Só que Jesus declara: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E eu recebo essa palavra em meu coração, e preciso que você também entenda isso e receba isso, e não aceita mais essa vida de miséria. Quando eu estou dizendo vida de miséria, irmãos, eu não estou falando especificamente na questão financeira, mas eu estou falando numa questão espiritual e numa questão mental. Eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Não. Deus, quando te chamou, a palavra fala isso, que Ele te chamou pelo nome, pegou você pela mão, porque Ele quer te colocar em lugares diferenciados. Se Ele coloca até a mim, da onde eu vim, Ele pode colocar qualquer um, inclusive você, em lugares diferenciados. A palavra fala: eu não quero você como cauda, eu quero você como cabeça. Então você tem que estar preparado, porque quando essa oportunidade chegar na sua vida, Ele vai te colocar como gerente, como dono, como empresário, como chefe de alguma coisa. Isso já tem acontecido aqui nessa igreja. Isso já tem acontecido, e pessoas têm tomado posse e têm vivido isso. Mas é muito pouco, porque Deus não quer apenas meia dúzia, porque senão Ele iria fazer acepção. Ele quer que você, que tem entendido essa palavra, se liberte das coisas do passado, se liberte das coisas que as famílias disseram a seu respeito, que seus colegas disseram a seu respeito, e vá no que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia fala nessa noite: eu vim para que você tenha muita vida, tenha vida em abundância. E eu não penso outra coisa a não ser isso. E se você persistir a querer ter apenas a vida que você tem, eu vou te dizer uma coisa: você já está andando para trás, porque muitos aqui já estão voando como os águias, e eu preciso que você faça parte desse grupo de águias, em todas as áreas, de discernimento, de entendimento, de saúde, de bonança, de ter o que comer, e comer coisas boas em casa. Por que precisa ser só o ossinho do CPA? Não, você merece sim um filé parmegiana, sim, mas por que não? Você é filho. Qual pai que o filho pede pão, ele te dá pedra? Não. A palavra está dizendo: eu tenho o melhor para você, e Ele quer dar o melhor para você. Inclusive, quando você fizer o filé parmegiana, pode me chamar que eu vou. Amém? Glória a Deus. Mas então, como eu fazer isso, pastor Márcio? Me fala como, que eu não estou entendendo. Então vamos lá, vou falar alguns princípios. Eu já falei aqui: invista seu tempo em algo que lhe dê retorno construtivo. Para começar, pega seu tempo, tira um momento de oração, tira um momento para abençoar, como está na palavra, tira um momento para pedir a bênção de Deus, e de preferência a primícia, o primeiro tempo do dia. Se dedica mais a isso. Eu não estou falando para você ficar 2, 3, 4 horas, mas o tempo que você ficar lá, olha só a oração de 2 versículos, o tempo que você fica lá, se entrega numa boa oração, e eu tenho certeza que vai começar a fazer uma boa diferença. Segundo, tenha hábitos, atitudes e ações que façam você crescer em todas as áreas. Amados, verifica o que está acontecendo no mercado. Verifica as coisas que não valem mais a pena. Eu, na minha adolescência, eu fiz um curso que eu era o melhor datilógrafo. Não existe mais, amados. Acabou. Não é nem na sua geração. Muitos aqui nem sabem o que é isso. E eu fechava o olho assim, fazia de tudo, acabou. Então, tem coisas que não vai mais, já passou.
Na antiga Escola Técnica Federal, tinha um curso técnico de engraxate, de sapataria. Hoje eu compro 3 pela Magalu, me chega em 5 dias sem frete. Acabou, está acabando, melhor dizendo. Então verifica o mercado, fica esperto, o que está acontecendo, e para onde está indo, e para onde que eu vou, naquilo que eu tenho habilidade. Não fica parado no tempo não, porque água parada cria lodo. Vocês estão entendendo isso? Erlon, você não pode só pensar, estou nesse nível. Quer? As comportas vão abrir, a área vai abrir, o terreno vai abrir. Se você quiser, ele vai fazer isso, mas você tem que fazer por onde chegar lá. Eu estou te dando um exemplo, a mesma coisa é nós. Um dia, era só um frentista ali. Agora não, eu tomo conta da equipe de distribuição de combustível. Glória a Deus. Amém? Pastor Hércules um dia arrancava mandioca no sítio. Hoje ele é um empresário da área de alimentação. Percebe? E aqui nós temos N empresários, N pessoas que estão crescendo, porque já entenderam a palavra, porque entenderam também que quando se tem propósito com Deus, Deus nunca fecha as portas. Quando a gente fala que James pediu lá para que fosse alargadas as estacas, ampliadas suas terras, ele tinha entendido que não é para mim, Senhor, mas eu quero ampliar as minhas terras para que eu possa trazer o seu povo para fazer o que eles precisam aqui, para poder dar um emprego, construir uma fábrica e empregar 1.000, 10.000 pessoas, para poder nessa terra, poder construir uma igreja, para que o seu povo possa vir, para que eu possa dar emprego, Senhor, a esse povo, às crianças, dar uma escola melhor. Hoje à tarde eu estava assistindo, eu e minha esposa, um canal 59, que é de uma determinada igreja. Gente, uma das melhores escolas que tem em Cuiabá, Mato Grosso, são deles. E se a gente pudesse, a gente até colocava o filho da gente lá, para quem pode. Por que não nós termos um sonho dessa forma e um dia nós termos uma escola com excelência para o filho de vocês, para fazer primeiro, segundo, estar preparado para um vestibular, para ser um varão poderoso, para ser usado por Deus? Por que não? Lá, muitos anos atrás, eles não pensavam isso. Alguém plantou isso e hoje eles são referência. Por que nós não podemos fazer isso? Podemos. E vou te dizer mais, isso vai acontecer. Porque Deus já escreveu o propósito. E para aqueles que têm propósito, Ele vai dar mais, como foi falado aqui sobre fidelidade. Ele vai dar mais para você, para poder você ser fiel a Ele. O terceiro, esteja atualizado com as oportunidades que estão ao seu redor. Quarto, tenha visão de futuro. Tenha visão de curto, médio e longo prazo. Você não veio a um culto. Você não veio em mais um culto. Você está aqui porque você quer um relacionamento com o Pai. Porque existe entre todos nós uma carência, uma necessidade. E a gente está em busca do Pai, em busca que o Pai veja essa necessidade em nós, para que resolva hoje a nossa situação. Senhor, eu não tenho nada para comer em casa hoje, curto prazo, me abençoe. Médio prazo, Senhor, minha esposa está grávida, meu filho vai nascer daqui a alguns meses, eu estou sem nada. Médio prazo, o que o Senhor possa estar me ajudando, que eu preciso disso. Longo prazo, 3, 4, 5 anos. Senhor, o que o Senhor deseja para mim lá no ministério? Me ajuda a crescer lá dentro, para que eu possa ajudar o apóstolo, a bispa, os pastores, para que eu possa me preparar, para que quando for o meu momento, eu poder estar de pé lá naquele púlpito, naquele altar, levando a tua palavra, indo às nações, fazendo missões. Curto, médio e longo prazo.
Nós somos muito imediatistas. Nós queremos para hoje a resposta. E vou te avisar, não é assim que funciona. Deus me deixou no molho, irmão, com essa pandemia. Deus me deixou no molho a pandemia inteira. Eu tinha um escritório na avenida do CPA, no 11º andar de uma das torres mais caras da cidade. Fiquei 2 anos lá. A minha intenção, dentro da programação, era para ter pelo menos de 6 a 8 clientes por dia. Foi programado para isso. Eu tive uns 10 clientes pagantes por 2 anos. Quebrei. E aí você não tem nada para levar para casa, e aí você não tem recurso. Aí veio a pandemia avisava o seguinte, ó, você não pode morrer, sua saúde é importante e você tem que comer, o resto espera. Educação ficou para depois, curso ficou para depois, investimentos na área de conhecimento ficou para depois, logo ninguém ia me procurar. Fechei, quebrei, desanimei, até desanimei, mas não dobrei o meu joelho para o inimigo. Eu fui à luta, fui em busca, e vai oração, e vai oração, e vai clamor, até o dia que Deus manda alguém lá de São Paulo me ligar e falar, ó, Deus manda te falar, que da onde você saiu com vergonha, você vai entrar de cabeça erguida. Da ligação até essa promessa se cumprir, levou 7 meses, 6, 7 meses, mas se cumpriu. Aí eu fiquei mais 6 meses no Salmoura. E amados, para quem é homem, você chegar em casa e não levar nada num dia, não levar nada numa semana, não levar nada no mês, não levar nada em 6 meses, não levar nada em 1 ano, é humilhante. Mas Deus foi mais na nossa vida. Porque durante todo esse período, nem a farinha e nem o azeite faltou. Faltou a bife milanesa? Faltou. Mas o azeite e a farinha não faltaram. E eu dou glória a Deus por isso. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Lá em Paulo, quando ele fala, ó, eu sei viver no muito, bife milanesa, mas sei viver no pouco também. Vamos dar farofa de ovo. Em tudo dá glória a Deus. E é isso que eu fazia. E Deus mudou a minha história. Deus tem mudado a minha vida na área matrimonial exponencialmente, que vocês não têm noção. A minha vida com a minha esposa, que já era boa, não ficou ótima, ficou excelente. O meu salário vamos lá, de novo, da farinha e do azeite, subiu exponencialmente. Hoje eu faço parte de uma equipe que contrata pessoas para ganhar salários excelentes, numa área específica, na área de tecnologia. A começar de 5, 6 mil, o médio 12 mil e o mais graduado 24 mil. E vou falar para vocês, está difícil achar. Mas olha onde Deus põe uma pessoa que muitas pessoas pensaram, é um fracassado, que quebrou, para agora contratar pessoas na área específica de tecnologia. Fora as coisas que Deus ainda está fazendo na minha vida. E essa mudança, irmãos, eu preciso que você entenda que eu não sou merecedor, eu sou igual a você, mas se Ele pode fazer isso comigo, Ele vai fazer isso com você, porque Ele não faz acepção de ninguém. Então agora é hora de você tomar uma decisão e partir para fazer como James fez. Não desista quando tiver dificuldades. O ser humano tem infelizmente o hábito de teve resistência, volta para trás. Vou dar um exemplo prático. Ele não está aqui hoje. Nós temos um irmão junto com o seu Vanderlei ali, foram lá no terreno limpar lá. Gente, a orelha do Luciano ficou igual aquele de MMA, de tanto marimbondo. Marimbondo cravou nele, ele tem alergia, pipocou tudo. Desistiu? Vai lá ver como é que está o terreno. Todo mato derrubado, tudo está lá. Nós não podemos desistir quando há resistência, porque a resistência, quem coloca na nossa vida, a grande maioria das vezes é o inimigo, sim.
para a gente retroceder. Mas Deus não se alegra quando a gente retrocede. Por isso eu estou dizendo para você, jovem, adulto, maduro, Deus não tem idade para fazer essa mudança de vida, mas Ele quer mudar a sua história hoje. Isso vai depender somente de você dizer um sim para Ele. Deixe Deus guiar a sua vida e submeter a sua vontade. É a quarta coisa que James fez, ser guiado. E se eu digo ser guiado, irmãos, eu quero pegar na mão, Deus pegando na minha mão e me levando para onde Ele quer. Porque aí, como eu sempre digo nas ministrações, é 100% de acerto. E olha que eu já quebrei muita cara. E já fez muita gente também quebrar a cara e errar. E aí é a hora do perdão. Então está na hora de você tomar uma decisão. Deus quer mudar a sua história. Deus tem uma nova história para a sua vida. O que é que você precisa hoje que Deus faça? James fez um pedido para ele. E Deus mudou a história. E Ele quer mudar a sua história hoje. Hoje é a noite que você tem para você entregar as áreas da sua vida que precisa ser mudado. Quando a gente é jovem, nós somos cheios de planos. Nós queremos a bênção de Deus para tudo, e Ele está aí. Mas o que vocês têm planejado está de acordo com a vontade dEle? Se tiver, vocês serão mais que abençoados em tudo. Mas a pergunta é: o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus? Muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas eu já estou com uma certa idade. Amados, se idade fosse obstáculo para Deus, não precisava de Abraão, de Noé e de tantos outros. Deus quer usar você para fazer o que precisa ser feito, porque fora essa porta de vidro, pessoas estão morrendo, pessoas estão se entregando. Ontem, ao subir no elevador, me chocou o coração. 3 menores, meninas, e eu considero crianças, 15, 16 anos, usando narcótico pesado. Olha a visão. Que visão. Olha o que eles estão esperando do futuro. Esperando o quê? As decisões já estão sendo tomadas desde pequeno errado. E muitas vezes nós pais não sabemos de nada. E quando nos atentamos é como se fosse um câncer. Pode ser tarde. Mas Deus quer mudar você hoje. Deus quer mudar a sua história. E assim como James fez essa oração, Ele fala com você essa noite: filho meu, o que é que você quer que eu faça? Onde é que você quer que eu atue? Você está disposto a obedecer a orientação que eu te der? Você está disposto a pagar um preço? Você está disposto a receber tudo aquilo que eu tenho para você? Porque a palavra diz que Ele sabe os nossos pensamentos. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Parece que mesmo com a virada do ano, quando a gente faz planos e a gente começa a falar: Senhor, arruma isso, arruma aquilo, eu preciso disso. Nós estamos apenas 20 dias depois e a coisa não existe mais. É como se a gente não precisasse mais pensar. Meu amado, Deus não é um Deus de virada de ano. Ele não é um pai que somente está presente nos momentos daquele sentimento. Deus é muito mais que isso. E Ele quer construir e vai construir uma nova história na sua vida
hoje. Nós vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar.